Olá, jovem! Seja bem-vindo à aula de recuperação aqui no YouTube. Meu nome é Wilson Faustino e sou coordenador aqui na região de Fortaleza. E vamos trabalhar juntos aqui o bloco que contempla o livro de Enos, um livro muito especial, referente à aula que foi dada no dia 16 de abril. E nós vamos aprender algumas coisas aqui juntos, tá bom? Eu oro para que o Espírito esteja com você e que, de acordo com a sua concentração, com o seu esforço, a sua atividade durante esse momento aqui, ele possa tocar teu coração e te mostrar aquilo que o Senhor deseja que você saiba, tá bom? Vamos lá. Imagina que você está conversando com um amigo ou com uma amiga e ele ou ela pergunta para você: como você saberia se precisa ser perdoado de algo? Pensa nessa pergunta e pensa nas respostas que você daria para essa pessoa. Como você pode receber perdão pelos pecados? Ele pergunta ou ela pergunta. Como alguém pode saber se foi perdoado depois de tentar se arrepender? Essas perguntas, elas são perguntas interessantes, são perguntas importantes, que nós precisamos ter a resposta para nós mesmos, e uma vez que nós temos a resposta para nós mesmos, nós podemos ajudar nossos amigos a também terem essas mesmas respostas, porque são perguntas da alma, são perguntas que são importantes para a nossa salvação. Nós queremos perdão pelos nossos pecados. Todos nós erramos, todos nós pecamos e precisamos entender como nós podemos nos arrepender e como nós podemos receber perdão pelos nossos pecados, né? Pensem nisso. Vamos abrir o livro de Enos, no capítulo 1, nós vamos ler os versículos 1 até o 8. E eu queria que você pensasse nas frases que estarão destacadas aqui, tá? O que é que nós conseguimos aprender com a experiência de Enos em relação a obter o perdão dos nossos pecados? Como nós podemos fazer isso? Quais são os sentimentos que vêm ao nosso coração quando nós estamos errados e o que acontece depois que nós possivelmente somos perdoados por Deus? Então, vamos pensar em todo esse processo aprendendo com Enos, tá bom? No versículo 1 diz: eis que aconteceu que eu, Enos, sabia que meu pai era um homem justo. Lembrando que o pai dele era Jacó e antes dele tinha Leí, né? Então ele era neto de Leí, filho de Jacó. E ele sabia que o pai era um homem justo, ele diz aí. Por quê? Pois instruiu-me em seu idioma e também nos preceitos e na admoestação do Senhor, e bendito seja o nome de meu Deus por isso. Então ele faz essa ênfase, ele lembra das palavras do pai dele, das instruções que ele recebeu, dos ensinamentos, dos preceitos, dos princípios, das doutrinas do Evangelho de Jesus Cristo, que ele aprendeu com o Pai. Tudo isso veio à mente dele. E aí eu fico pensando que nós vamos perceber aqui no versículo 2 que ele estava aflito e alguma coisa o incomodava. A gente precisa lembrar que pecado é tudo aquilo que a gente faz contra a vontade de Deus, ou quando a gente não faz a vontade de Deus, né? Então, deixar de fazer algo que precisa ser feito e que Deus espera que seja feito também é pecado, né? Não é só fazer algo que a gente pensa que seria algo errado, que está claro que é errado, está todo mundo sabendo que é errado, mas também aquilo que ele espera que a gente faça e a gente acaba não fazendo, isso é um pecado.
Um outro ponto importante é que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais facilmente nós vemos os nossos pecados. E a nossa visão passa a ser uma visão de horror desses pecados. Porque a gente começa a andar com Deus no sentido de lembrar sempre dele, de se esforçar sempre para lembrar dele, para lembrar de Cristo. Aquilo vai trazendo santidade, essa proximidade vai nos santificando, e quanto mais santos, mais fácil nós vemos os nossos próprios pecados, e com mais horror nós vemos esses pecados. Então eu fico imaginando que esses homens eram homens muito bons, muito esforçados, mas eles cometeram pecados. Os pecados deles, eles não eram perfeitos, né? E qualquer outra pessoa, com exceção de Jesus Cristo, tem essa mesma dificuldade. Então, esses pecados dele estavam perturbando. Mas, nesse momento de aflição, ele lembrou das palavras do Pai. Talvez a gente já consiga tirar algum ensinamento daí. Está numa classe do seminário, está aqui conosco assistindo essa aula online de recuperação, ir no domingo à igreja, assistir a reunião sacramental, ouvir o discurso, assistir a aula, tudo isso vai inserindo na nossa mente, no nosso coração, palavras de vida eterna, vai inserindo na nossa mente, no nosso coração, a verdade. Ela vai sendo entesourada ali, ela vai sendo guardada, e no momento que nós precisarmos dela, ela estará lá, e o Espírito nos fará lembrar daquilo que nós aprendemos. Então é importante isso, né? Talvez hoje, por qualquer motivo, a gente ache que está tudo bem, e pode realmente estar tudo bem, né? Mas sempre há espaço para melhorar. Mas pode ser que lá na frente a gente escorregue em alguma coisa, e é importante que essas palavras de vida surjam no nosso coração, porque foram ensinadas por nossos pais, ou por nossos professores do seminário, ou professores da OR ou da OM, ou pelo nosso bispo, ou por outros líderes, ou pelos nossos profetas. Se nós prestarmos atenção e nos dedicarmos à palavra, ela nos salvará sempre que precisarmos. E foi essas palavras que vieram à mente de Enos, as palavras do Pai, nesse momento de aflição. Versículo 2, vamos adiante, e agora a gente começa a ver as frases destacadas, né? E relatar-vos-ei a luta que travei perante Deus, antes de receber a remissão de meus pecados. A remissão de meus pecados, antes de que meus pecados fossem perdoados. A luta que travei perante Deus. Por que a palavra luta é uma boa descrição para o nosso esforço que fazemos de nos arrepender, para nos arrepender? O arrependimento seria uma luta? A gente pode olhar dessa maneira. Por que o arrependimento é uma luta? Pensa sobre isso. Será que porque o erro já está enraizado? Será que é porque eu gosto daquele pecado? Será que é porque eu sei que eu preciso abandonar, mas eu sinto vergonha de falar com o bispo sobre isso? Por que é uma luta? Por que Enos travou uma luta antes de receber o perdão de seus pecados? Ele continua dizendo: eis que saí para caçar animais nas florestas, e as palavras que frequentemente ouvira de meu Pai sobre a vida eterna e a alegria dos santos penetraram-me profundamente o coração. Penetraram-me profundamente o coração. Ele sempre ouviu, mas agora elas penetraram profundamente o coração.
que maneira isso aconteceu? O que foi diferente dessa vez? Porque se ele ouviu sempre, mas agora elas penetraram profundamente, por que ele se sentiu dessa maneira? O que é ter a palavra penetrada profundamente no coração? E o que gerou nele? Que atitude gerou nele depois dessa experiência? Depois que a palavra causou nele essa mudança, o que de fato mudou? Então a gente já pode começar mais uma vez, ligar o entendimento, podemos encontrar princípios aqui, né? O entendimento da palavra de Deus, que está nas Escrituras e nas palavras dos profetas. O entendimento das palavras de Deus pode nos ajudar a mudar, a nos arrepender, a criar força, disposição para nos arrepender. Eu acho que é um bom princípio a ser encontrado aqui, né? Pensa a respeito disso. Vamos continuar, que nós vamos até o versículo 8. No versículo 4 diz: e minha alma ficou faminta. Não era o corpo dele, era a alma. Ela ficou faminta. Faminta de quê? Depois de ouvir as palavras, de lembrar das palavras do Pai, delas terem tocado profundamente o coração dele, a alma dele ficou faminta. O que significa isso para você? O que seria minha alma ficou faminta? Será que essa palavra faminta representa um desejo profundo e sincero de mudar, de se arrepender dos seus pecados, de voltar o coração totalmente a Cristo? Seria isso? E ele começa a agir, porque não adianta só lembrar, não adianta só pensar, não adianta apenas desejar, precisa agir. E qual foi a ação dele? E ajoelhei-me ante o meu Criador e clamei-lhe em fervorosa oração e súplica. Olha, analisa cada detalhe desse. Ele orou em pé? Ele orou sentado? Ele se ajoelhou. O que representa se ajoelhar? Responda. O que representa se ajoelhar? E clamei-lhe. Clamar e pedir são a mesma coisa? Ou clamar tem uma intensidade diferente de apenas pedir? Em fervorosa oração e súplica. Então, clamar, fervorosa oração, súplica, representa um nível de profundidade desse desejo e de comprometimento de querer que os pecados sejam apagados. Ele queria de todo o coração, poder, mente e força o perdão dos seus pecados, porque ele compreendeu, ele conseguiu enxergar os pecados que o envolvia e ele precisava se arrepender deles. E clamei o dia inteiro. Clamei-lhe em fervorosa oração e súplica por minha própria alma, e clamei o dia inteiro. Sim, e depois de ter anoitecido, continuei a elevar minha voz até que ela chegou aos céus. Ele sentiu isso, clamando o dia e a noite, lá na floresta. E aí agora nós temos um retorno dessa oração. E ouvi uma voz dizendo: Enos, perdoados são os teus pecados, e tu serás abençoado. E eu, Enos, sabia que Deus não podia mentir, portanto a minha culpa foi apagada. E eu disse: Senhor, como isso aconteceu? Como eu fui perdoado dos meus pecados? De que maneira isso aconteceu? Eu errava e eu orei
com muita intensidade, passei o dia clamando aqui, e o Senhor me faz ouvir de que os meus pecados foram perdoados. Como isso aconteceu? E ele respondeu-me lá no versículo 8: por causa da tua fé em Cristo, a quem nunca ouviste nem viste antes. E muitos anos hão de passar antes que ele se manifeste na carne. Portanto, vai, tua fé te salvou. Por causa da fé dele em Cristo. Mas a gente precisa entender como essa fé. A gente precisa entender como essa oração, porque a gente precisa do perdão dos nossos pecados. Então, entender essa experiência de Enos pode nos ajudar no nosso próprio processo de arrependimento e de busca do perdão. O Elder Altdorf diz o seguinte: uma vez que estejamos sinceramente arrependidos, Cristo retirará o fardo da culpa por nossos pecados. Saberemos por nós mesmos que fomos perdoados e estamos limpos. O Espírito Santo será prova disso. Ele é o santificador. Não há maior testemunho de perdão do que esse. Eu vou compartilhar algumas citações. Inclusive vamos ver um vídeo do Elder Anderson, que ele fala sobre essa busca de perdão e sobre quando sabemos que fomos perdoados. Mas aqui o Elder Altdorf diz: uma vez que estejamos sinceramente arrependidos, Cristo vai tirar dos nossos ombros o fardo dos nossos pecados. Mas vamos ouvir o Elder Anderson. Uma das coisas que todos nos perguntamos é: será que fui perdoado? Como sabemos que o Senhor verdadeiramente nos perdoou? Às vezes, só temos que seguir em frente e com o tempo sentimos a paz e a presença do Espírito Santo em nossa vida. Outras vezes, nós nos lembramos do que fizemos, mas de maneira tranquila, e já não sofremos mais como sofríamos antes. Na época em que o livro foi para a editora, lembrei-me de uma experiência em comum de um dos meus irmãos das autoridades gerais. O nome dele era Elder Robert E. Wells. Nunca ouvi falar sobre essa história. E embora tenha feito muitos discursos na conferência, ele nunca falou sobre isso. Quando era um jovem com uns 30 anos e banqueiro na América do Sul, ele passou por uma dificuldade. Ele era um aventureiro e tinha um avião. Certa vez, ele e a esposa voltavam do Uruguai para Assunção, Paraguai, cada um pilotando seu avião. Infelizmente, enfrentaram um clima ruim. De repente, ele perdeu o contato com a esposa e o avião dela caiu. Ela e mais 2 amigos queridos morreram. Ele tinha 3 filhos pequenos em casa. A dor da culpa não o deixava. Ele se perguntava se tinha preparado o avião o suficiente, se tinha ensinado bem sua esposa como usar os instrumentos. Sentia-se imensamente culpado por tudo o que aconteceu. E foi assim por mais de um ano. Ele me contou. Certa noite, depois de um ano aproximadamente, enquanto estava de joelhos orando, um milagre aconteceu. Enquanto orava e suplicava ao Pai Celestial, senti como se o Salvador estivesse ao meu lado. Ouvi uma voz audível falando estas palavras: Robert, meu sacrifício expiatório pagou por seus pecados e erros. Sua esposa o perdoou, seus amigos o perdoaram. Eu aliviarei seu fardo. Sirva-me, sirva a sua família. Sirva em sua empresa e tudo vai ficar bem com você. Desde aquele momento, o fardo da dor foi incrivelmente retirado de mim. Fui resgatado. Esse poder do perdão existe, é real. Não é algo inventado no coração ou na mente. Ele vem de fora de nós,
graças ao poder da expiação de Jesus Cristo e ao amor e cuidado que Ele tem por cada um de nós. Uma experiência em que um homem, sentindo-se culpado, né, pela morte da esposa, e passou anos assim até receber uma confirmação de Deus, uma resposta de que ele não precisava sentir aquele fardo, né? Vamos ver aqui o que o Deox vai falar a respeito da fé necessária, porque lembra que Enos tinha uma fé muito grande. Por causa dessa fé, ele conseguiu ser perdoado, né? O Aldeox diz: fé no Senhor é confiança no Senhor. Não podemos ter verdadeira fé no Senhor sem também termos completa confiança na vontade dele e em sua escolha no momento certo para que as coisas aconteçam. Consequentemente, não importa quão forte seja a nossa fé, ela não pode produzir um resultado contrário à vontade dele, em que temos fé. Lembre-se disso quando suas orações aparentemente não forem respondidas da maneira, jeito ou no momento desejado. O exercício da fé no Senhor Jesus Cristo sempre está sujeito à ordem do céu, à bondade, vontade e sabedoria do Senhor e de sua escolha da ocasião adequada para que as coisas aconteçam. Se tivermos esse tipo de fé e confiança no Senhor, teremos a verdadeira segurança e serenidade na vida. A fé é ter confiança em Deus, e a confiança, ela independe do tempo, da maneira em que o Senhor vai responder às nossas orações. Então a gente precisa confiar naquele em que temos fé, né? No Senhor Jesus Cristo. O Elder Bedna fala a respeito das nossas orações, que é um ponto importante, né? Como são as minhas orações? Será que elas passam do teto? Porque a de Enos chegou aos céus, né? Será que a minha oração é automática? Ou ela tem profundidade, né? Ela tem intensidade, ela tem fé? É uma oração fervorosa. Ele diz o seguinte: nossas orações não devem ser fazer uma lista de pedidos ou de coisas que desejamos, mas sim assegurar para nós e para outras pessoas as bênçãos que Deus está desejoso de conceder, de acordo com sua vontade e no seu tempo. Toda oração sincera é ouvida e respondida por nosso Pai Celestial, mas as respostas recebidas podem não ser as que esperamos e podem não vir na hora e da maneira que desejamos. A oração é um privilégio e o desejo sincero da alma. Podemos deixar para trás as orações rotineiras e mecânicas e nos envolver em orações significativas, pedindo com fé e agindo, perseverando com paciência na prova de nossa fé, reconhecendo e aceitando humildemente que seja feita a vontade do Pai e não a minha. É importante nós termos atenção a todas essas palavras dos profetas no que tange a fé, a forma de orarmos e como perceber quando Deus nos perdoa, né? Muitas vezes essa questão do perdão vai ser: siga adiante, e lá na frente você vai perceber que Deus o perdoou. Você pode até lembrar do pecado, mas não vai mais sentir tristeza a respeito dele. Sobre a oração, mais uma vez, será que ela está sendo mecânica? Nós estamos falando a mesma coisa sempre? Ou ela tem sido uma oração sincera? Para buscar a resposta de Deus, nós precisamos ter sinceridade no coração. E podemos, inclusive, nos preparar para orarmos. Alguma autoridade geral uma vez mencionou que tinha um caderno ao pé da cama, onde ele anotava as coisas que ele gostaria de agradecer e as coisas que ele gostaria de conversar com Deus naquele dia. Ele anotava sentado na cama, e aí então ele dobrava o joelho
e orava, e ele tinha as palavras que ele gostaria de tratar com Deus naquela noite, né, ou naquele dia. É uma forma, pode ser uma ideia, tá bom? Agora, para finalizar nossa aula, eu gostaria apenas de passar um vídeo do Mark, uma história real a respeito de um homem que cometeu erros e ele lutou muito para receber o perdão dos seus pecados. E veja, pense nos seus próprios pecados. Quais são eles? O que é que te aflige? O que é difícil para você vencer? Pensa nesse pecado e ouve essa experiência do Mark. Fui preso por ter cometido 2 assaltos, ambos para custear. Fui preso por ter cometido 2 assaltos, ambos para custear meu vício com a heroína. Passei 5 anos no sistema penal do estado do Arizona. Poucos dias após ter sido solto, voltei a beber e a fumar maconha. E logo me envolvi em problemas e me mandaram de volta para a prisão. E para mim foi importante entender para onde estava indo e o que estava fazendo com minha vida. Comecei a acreditar que Deus estava tentando me ajudar. Tive sentimentos inconfundíveis, como se Deus estivesse me ajudando. Mas não conseguia entender por quê. Finalmente caí de joelhos e pela primeira vez orei com real intento, em talvez 11 ou 12 anos. Eu disse: Deus, acredito que estás presente e que estás tentando me ajudar. O que não entendo é por quê. Por que deseja me ajudar? Sou condenado, sou viciado, sou alcoólatra e nunca tentei segui-lo. Por que deseja me ajudar? Recebi uma resposta a essa oração. Tive um sentimento aqui e palavras que realmente ouvi. Mark, é porque eu o amo. Quando estava na BYU, namorei com esta garota por 5 ou 6 meses. E no dia que pedi em casamento, ela decidiu romper o nosso namoro. Tive uma consulta no dentista naquela semana. Fiz um tratamento de canal. O dentista me deu uma receita para analgésicos. Imediatamente ouvi um sino soar em minha cabeça. Antes mesmo de renovar a minha receita, eu a havia adulterado. Tomei de 4 a 6 comprimidos por vez. Não só tive uma recaída, como acabei vivendo nas ruas. E entrando no pior vício que jamais tive. Acabei me envolvendo em um assalto. Entrei e disse ao vendedor: só quero o seu dinheiro, não vou machucá-lo. Fiquei com a mão dentro do bolso e fui embora. Escondi nos arbustos, vendo os carros de polícia passarem. Me conscientizei que era um verdadeiro impostor, uma fraude, um hipócrita. Lembrei a reação daquele homem e aquele olhar de pavor em seus olhos. Como pude fazer isso a outro ser humano? Senti-me como se fosse o maior fracasso do mundo, pois Deus já havia salvo minha vida e desperdicei minha chance. Destravei lentamente a arma e liberei a bala no tambor. De repente, o mundo inteiro ficou em silêncio. As sirenes, os carros, tudo ao redor ficou totalmente em silêncio. E pude ouvir claramente: ainda estou aqui. Disse: como é possível? Depois de tudo que fiz, depois de tudo que fez por mim, como pode ser? Eu sabia de quem era a voz. Sabia que era real. Por fim, deixei os arbustos e caminhei em direção aos policiais na rua. Aproximei e disse-lhes: sou quem vocês procuram. Acabei passando 9 anos na prisão. Mas 9 anos foi um preço pequeno que paguei para ter minha vida de volta. Porque encontrei um Deus amoroso
que esteve sempre comigo ao longo do caminho. E quando achei que ele não estava mais comigo, foi somente porque eu não o procurava. Saí da prisão há aproximadamente 16 anos. Conheci uma mulher. Estamos prestes a comemorar nosso 15º aniversário de casamento. E nosso filho, a quem demos o nome de Amon, nasceu na manhã de Natal, 7 anos atrás. O Senhor sabe o que enfrentamos, que todos pecamos e ficamos destituídos da glória de Deus muitas e muitas vezes. Ele conhece as fraquezas dos homens e sabe como socorrer os que são tentados. Ele nos ensina a orar sempre para não entrarmos em tentação. Foi-nos dito para clamar a Ele por misericórdia, porque Ele é poderoso para salvar. Ele ordena que nos arrependamos e perdoemos. E embora o arrependimento não seja fácil, ao esforçar-nos de todo o coração para obedecer a seu evangelho, Ele nos faz esta promessa. Em verdade eu vos digo, apesar de seus pecados, minhas entranhas estão cheias de compaixão por vós. Não vos expulsarei totalmente. E no dia da ira, lembrar-me-ei da misericórdia. O Salvador quer perdoar. E é com essa história do Mark que eu gostaria de convidá-lo a pensar sobre tudo isso, a pensar sobre como está a sua vida, se tem algo que você precisa se arrepender e para poder ser perdoado por Deus, e dizer para você que não importa o que nós façamos, o Salvador e nosso Deus, eles estão dispostos a nos perdoar se nos arrependermos com sinceridade. E nós vimos aí o Mark, ele errou muitas vezes, durante a vida, mas não importa, a expiação de Cristo é infinita em seu alcance e na sua profundidade. Então ela é para mim, ela é para você também. E o Salvador vai te ajudar com isso. Eu compartilho esse meu testemunho com você em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembrando que nós temos sempre aquelas 3 perguntas, ao final da nossa aula, que você precisa responder e precisa enviar naquele formulário. Então, as 3 perguntas que você precisa responder são: o que você acha que aconteceria se alguém tentasse buscar o perdão sem se arrepender e exercer fé em Jesus Cristo? Por quê? Segunda pergunta: quais são algumas das maneiras pelas quais Enos tentou se arrepender e exercer fé em Jesus Cristo? E por último, o que você pode fazer para melhorar suas orações diárias? Tem aqui embaixo na descrição do vídeo o link do formulário. Você copia essas perguntas lá, responde, coloca o e-mail da professora, do professor e manda e recebe a sua recuperação dessa aula. Tá bom? Que Deus esteja com você, é o que eu espero, e fique bem. Até mais. Tchau, tchau.